Capítulo 9. O médico. Como Camila não queria nem ouvir falar sobre ter uma criada dormindo em seu quarto, meu pai arranjou para que um criado dormisse do lado de fora do quarto, para que ela não tentasse fazer outra excursão daquele tipo sem ser impedida na porta. A noite passou tranquilamente e logo cedo na manhã seguinte, o médico, que meu pai havia chamado sem me dizer uma palavra, chegou para me ver. Madame me acompanhou até a biblioteca, e lá, o pequeno e grave médico de cabelos brancos e óculos que mencionei antes estava esperando para me ver. Contei-lhe minha história e, conforme eu falava, ele foi ficando cada vez mais grave. Estávamos de pé, eu e ele, no recesso de uma das janelas, de frente um para o outro. Quando terminei minha história, ele se apoiou contra a parede, com os olhos fixos em mim, com um interesse no qual havia um toque de horror. Depois de refletir um minuto, ele perguntou a madame se podia ver meu pai. Ele foi chamado e, quando entrou sorrindo, disse: "Me atrevo a dizer, doutor, que o senhor vai dizer que sou um velho tolo por tê-lo trazido aqui. Espero que eu seja." Mas seu sorriso desapareceu quando o médico, com o rosto muito grave, o chamou para perto de si. Eles conversaram por algum tempo, no mesmo recesso em que eu acabara de conferenciar com o médico. Parecia ser uma conversa séria e argumentativa. A sala era muito grande e madame e eu estávamos juntas, queimando de curiosidade na extremidade oposta. Não podíamos ouvir nenhuma palavra, pois eles falavam em uma voz muito baixa e o profundo recesso da janela ocultava o médico, e só podíamos ver o pé, o braço e o ombro de meu pai. As vozes eram, suponho, ainda menos audíveis por causa da espécie de armário que a grossa parede de pedra e a janela formavam. Depois de algum tempo, meu pai olhou para dentro da sala. Ele estava pálido, pensativo e me pareceu agitado. "Laura, querida, venha cá por um momento." "Madame, o doutor diz que não precisamos perturbá-la por enquanto." Obedecendo, me aproximei pela primeira vez um pouco alarmada, pois embora me sentisse muito fraca, não me sentia doente. E a força, sempre que se imagina, é algo que podemos recuperar quando quisermos. Meu pai estendeu a mão para mim quando me aproximei, mas ele estava olhando para o doutor e disse: "Certamente é muito estranho. Não compreendo realmente. Laura, venha cá, querida. Agora, obedeça ao doutor e faça um esforço para lembrar." "Você mencionou uma sensação como se duas agulhas perfurassem sua pele, perto do pescoço, na noite em que teve seu primeiro pesadelo. A região ainda está dolorida?" "Nem um pouco," respondi. "Você pode indicar o ponto em que acredita que isso aconteceu?" "Pouco abaixo da minha garganta. Aqui," respondi apontando. Eu estava usando um vestido matutino que cobria o local em que eu apontava. "Agora, pode satisfazer-se," disse o médico. "Não se importará se seu pai abaixar um pouco seu vestido. É necessário para detectar um sintoma da doença que está sofrendo." Concordei. Eram apenas alguns centímetros abaixo da borda da minha gola. "Deus me abençoe, é verdade," exclamou meu pai empalidecendo. "O senhor pode ver agora com seus próprios olhos," disse o médico com um triunfo triste. "O que é?" perguntei, começando a ficar assustada. "Nada, minha cara jovem, além de um pequeno ponto azul, mais ou menos o tamanho da ponta do seu dedo mindinho. E agora," ele continuou voltando-se para papai, "a pergunta é, o que devemos fazer?" "Há algum perigo?" perguntei receosa. "Confio que não, minha cara," respondeu o médico. "Não vejo por que você não deva se recuperar. Não vejo por que você não deva começar a melhorar imediatamente. É nesse ponto que a sensação de estrangulação começa?" "Sim," respondi. "E lembre-se o melhor que puder. O mesmo ponto foi o centro daquela sensação que acabou de descrever, semelhante a uma corrente de água fria?" "Pode ser, creio que sim." "Ah, o senhor vê?" ele acrescentou, voltando-se a meu pai. "Devo falar com madame." "Certamente," disse meu pai. Ele chamou madame e disse: "Creio que minha jovem amiga aqui está longe de estar bem.
Não é nada sério, espero, mas será necessário que sejam tomadas algumas providências, que explicarei aos poucos. Mas enquanto isso, madame, a senhora deverá ter a gentileza de não deixar a senhorita Laura sozinha nem por um momento. Essa é a única instrução que devo dar no momento. Isso é indispensável. Sei que podemos contar com a sua gentileza, madame, meu pai acrescentou. Madame disse enfaticamente que sim. E você, querida Laura, sei que obedecerá às ordens do doutor. Devo pedir a sua opinião sobre outra paciente, cujos sintomas lembram ligeiramente os da minha filha. Muito mais leves, mas acredito que do mesmo tipo. É uma jovem, nossa convidada, mas como o senhor disse que virá para cá novamente essa noite, deve jantar conosco e então poderá vê-la. Ela só se levanta à tarde. Agradeço, disse o médico. Estarei com vocês, então, por volta das 7 da noite. Então, eles repartiram as instruções para mim e madame, e com isso meu pai nos deixou e acompanhou o médico. Eu os vi andando de um lado para o outro, entre a estrada e o fosso, sob a plataforma gramada em frente ao castelo, evidentemente absortos na conversa. O médico não voltou. Eu vi montar seu cavalo, se despedir e cavalgar para o leste através da floresta. Quase ao mesmo tempo, vi o mensageiro chegar de Dranfield com as cartas e desmontar para entregar a bolsa para meu pai. Enquanto isso, madame e eu estávamos ocupadas, perdidas em conjunturas sobre as razões da singular e séria instrução que o médico e meu pai haviam concordado em impor. Madame, como ela mais tarde me contou, teve medo de que o médico esperasse um ataque súbito e que, sem pronta assistência, eu pudesse perder a minha vida, ou, no mínimo, ficar seriamente ferida. Não me ocorreu uma resposta, e imaginei, talvez por sorte de meus nervos, que aquilo fora ordenado simplesmente para garantir que eu tivesse uma acompanhante que me impedisse de me exercitar demais ou comer frutas verdes, ou fazer qualquer uma das tolices que os jovens são propensos. Cerca de meia hora depois, meu pai entrou com uma carta nas mãos e disse: Essa carta está atrasada. É do general Spieldorf, e ele poderia estar aqui ontem. Pode não chegar até amanhã, ou pode chegar hoje. Ele me entregou a carta aberta, mas não parecia feliz como costumava ficar quando um convidado, especialmente um tão querido como o general, estava chegando. Pelo contrário, parecia que ele queria que o general estivesse no fundo do Mar Vermelho. Claramente, ele tinha algo em mente que não queria dividir. Querido papai, você pode me contar? Eu disse, colocando subitamente a mão sobre seu braço, e tenho certeza, implorando com o olhar. Talvez, ele respondeu, acariciando o cabelo sobre meus olhos. O doutor acha que estou muito doente? Não, querida. Ele acredita que se as providências certas forem tomadas, você ficará muito bem, ou pelo menos a caminho de uma recuperação completa, em 1 ou 2 dias, respondeu ele um pouco secamente. Gostaria que nosso bom amigo, o general, tivesse escolhido qualquer outro momento. Quero dizer, gostaria que você estivesse perfeitamente bem para recebê-lo. Mas diga-me, papai, insisti, o que ele acha que eu tenho? Nada. Você não deve se perturbar com perguntas. Ele respondeu mais irritado do que eu me lembro de já tê-lo visto. E vendo que eu estava magoada, suponho, ele me beijou e acrescentou. Você saberá de tudo em 1 ou 2 dias. Ou melhor, saberá tudo que eu sei. Enquanto isso, não se preocupe. Ele voltou e deixou a sala, mas voltou antes que eu tivesse terminado de pensar sobre a estranheza daquilo. Ele viera apenas para dizer que estava indo para Kernstein e ordenara que a carruagem estivesse pronta ao meio-dia, e que eu e madame deveríamos acompanhá-lo. Ele ia ver o padre que havia perto de um local pirotesco, a negócios, e como Camila nunca o vira, ela poderia vir, quando descesse, com a demoiselle, e traria todo o necessário para um piquenique, que faríamos nas ruínas do castelo. Ao meio-dia, eu estava pronta, e pouco depois, meu pai e madame partimos. Depois de passarmos pela ponte levadiça, viramos para a direita e seguimos a estrada sobre a ponte gótica para chegar à vila deserta e às ruínas do castelo de Karnstein. Nenhum passeio no campo poderia ser mais bonito.
O terreno se divide em colinas e vales agradáveis, todos recobertos por lindas árvores, e totalmente livres da formalidade comparativa criada pelo plantio, cultivo e podas. A irregularidade do terreno, muitas vezes, faz a estrada se desviar de seu curso e contornar os vales e as faces mais íngremes das colinas, entre as variedades quase inesgotáveis de terrenos. Fazendo uma dessas curvas, subitamente encontramos nosso velho amigo, o general, cavalgando em nossa direção, atendido por um criado montado. Sua bagagem estava seguindo uma carroça alugada. O general desmontou quando nos aproximamos e, depois das saudações habituais, foi facilmente persuadido a aceitar o lugar vago na carruagem e deixar seu cavalo e o criado no castelo.